Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade então aos nossos temas do nono ano, nós vamos trabalhar agora um pouquinho da crise de 29, tá? Continuando a trabalhar o nosso módulo, onde nós estamos vendo o período entre guerras, tá? O módulo 5 do nosso material. Nós vamos agora compreender como que ocorreu então a chamada crise de 1929, tá? Foi um momento importantíssimo da nossa história, que também vai ser considerada como a grande crise do capitalismo, que alterou profundamente a sociedade ocidental. Bom, para a gente compreender esse período, é importante que a gente entenda ali o passo a passo, né? Então, os elementos que levaram a essa crise, tá? Primeira questão foi esse período do pós-Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos estão vivendo o American Way of Life, né? Que é aquela sensação de bem-estar nacional, onde os Estados Unidos estão então no auge da sua capacidade produtiva, ok? E é o período então chamado de os loucos anos 20, né? Onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo em uma velocidade muito rápida, e isso causando essa sensação de bem-estar nas pessoas, mas eles não estavam preparados para aquilo que viria, né? Que seria essa crise. O American Way of Life, né, ele dava essa sensação, como eu falei, de bem-estar, porque ele estava promovendo ali uma série de inovações tecnológicas, fosse no campo da indústria, como no campo da produção agrícola, né? Do ponto de vista cultural, a gente vai ter ali o advento do cinema, né, do rádio, tá? As pessoas começam a comprar carro, casa dentro desse contexto, né, dessa sensação de bem-estar, só que essa sensação ela é mais classe média, classe alta, tá? Ainda havia muita desigualdade nos Estados Unidos nesse período, e essa desigualdade vamos dizer, ela vai se somar depois no decorrer da própria crise, ok? Os fatores que levaram à crise. Primeiro ponto importante é a superprodução agrícola. Os Estados Unidos estavam passando então por esse avanço industrial, e isso causou então a superprodução agrícola. Porém, essa superprodução ela vai gerar muitos excedentes, e esses excedentes acabam gerando uma crise no campo, tá? O que vai ocorrer é que produziu-se demais e não tinha para quem vender. E, consequentemente, o consumo acabou diminuindo. Quando diminui o consumo, infelizmente, aumenta o número de desemprego. E, como eu falei para vocês, uma grande parte da população norte-americana dessa época ainda vivia nas margens da sociedade, tá? Não estava vivendo plenamente essa sensação que o American Way of Life passava de estabilidade, né? E por outro lado, a gente vai ter aí a questão do livre mercado. O livre mercado vai ser um agravante nesse contexto da crise de 29, tá? Porque o governo até esse momento não tinha nenhum controle sobre a economia dos Estados Unidos, o que consequentemente levou a essa produção excessiva. Outro ponto importante é a questão da compra de ações, né? O grande boom. As pessoas estavam, principalmente a classe média, a classe alta, como eu falei para vocês, estavam tendo tanta essa sensação de que tudo estava indo bem, que tudo estava bacana, que começam a comprar ações. Tem gente que vai penhorar casa, penhorar carro, tá? E isso depois vai se somar na crise. O que vai acontecer? O governo ele vai ter que de alguma maneira intervir nisso, tá? O que vai ocorrer também é um sinal falso da expansão de crédito, porque na verdade não estava tendo crédito, né? O que estava acontecendo é que as pessoas estavam
é, gente que nunca tinha mexido com investimento estava investindo achando que o mercado iria responder de maneira satisfatória. O que vai ocorrer vai ser a inflação. O governo, para tentar minimizar os impactos, ele estava criando muito papel moeda, né? Fazendo muito dinheiro, tá? E quando aumenta o número de papel moeda, o dinheiro acaba, por sua vez, sendo desvalorizado. Quanto mais dinheiro no mercado, mais desvalorizado ele se torna, tá? E aí que vem então a verdadeira quebradeira, né? A quebra da bolsa, que vai ser a chamada quinta-feira negra. A bolsa vai despencar, tá? E vai ter uma demissão em massa de pessoas. Várias empresas e bancos vão falir, ok? E o que vai ter é que vai ter suicídios, né? E aumentou muito o número de pessoas que acabaram indo morar na rua, tá? Vai ser um efeito dominó. O mundo inteiro quebra junto com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então eles aumentaram muito a produção, tinha muitos excedentes. A Europa deixou de comprar esses excedentes da produção americana, lembrando que os Estados Unidos estavam então ajudando na reconstrução da Europa, certo? Eles deixam de comprar e quando eles fazem isso, os Estados Unidos ficou com um punhado de produto lá parado, não tinha para quem vender, consequentemente veio o colapso, veio a crise, tá? Aí nós temos algumas imagens interessantes, por exemplo, essa que mostra a fila de pessoas correndo no banco para tentar retirar o seu dinheiro, né, que haviam investido, e os bancos não vão dar conta de pagar todos esses pequenos investidores. No Brasil nós vamos ter aí a repercussão, né, jornais brasileiros falando exatamente da quebra da bolsa, tá? E foi um desastre também para a nossa economia. O mundo inteiro vai sentir os efeitos dessa crise, pessoal, tá? No Brasil, de maneira específica, nós vamos ter aí a desvalorização do café. Lembrando que o Brasil ainda era um país majoritariamente agrícola durante esse período aí do início do século XX. A América Latina em geral vai sentir, né, as economias da Europa, da América e principalmente as colônias europeias na Ásia e na África, tá? Que dependiam dessa circulação de produtos americanos, dessa circulação do capital norte-americano. Como eu falei, o mundo estava tentando viver o American Way of Life, mas não teve êxito, tá? Principalmente a política norte-americana acabou criando essa crise, tá? No Brasil, nós vamos ter as chamadas queima das sacas de café. Nesse período, inclusive, a própria República Velha vai acabar no Brasil, né? A República dos Coronéis, das oligarquias do café com leite, por conta da crise de 29. O novo presidente, o novo líder do Brasil vai ser o Getúlio Vargas, e a primeira medida que ele faz é destruir de vez o produto brasileiro, que era o mais exportado, o café. Mas como os Estados Unidos estavam em crise, não tinha para quem vender esse café. Esse café era dinheiro perdido e o governo vai destruir de vez o café que havia ficado estocado nos nossos portos, tá? Como que essa crise vai ser solucionada? A chamada solução vai ser o New Deal, né, o novo acordo promovido pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? O que era essa proposta, esse novo acordo? O governo norte-americano então passaria a intervir na economia, tá? Baseado ali na influência de um grande economista chamado Keynes, tá? Ele que vai dar as bases dessa teoria em que diz que o governo deve sim interferir em questões financeiras, principalmente em situações assim como essa, né, para evitar maiores prejuízos, ok? Então o presidente Roosevelt ele fez algumas promessas dizendo que ia realmente retirar os Estados Unidos dessa crise e ele vai ser muito bem visto pela opinião pública
na época, tá? Quais são as principais características desse novo acordo, desse New Deal, né? Que para retirar os Estados Unidos dessa crise e, consequentemente, retirar o mundo dessa crise, né? Primeira questão vai ser os fortes investimentos do Estado em obras públicas, tá? Porque com isso aumenta o número de pessoas empregadas. Quanto mais obras, mais possibilidades de emprego e assim você vai tirando as pessoas ali da pobreza, tá? Reforma do sistema bancário e monetário. O governo começou a controlar a inflação, parou de produzir papel moeda, o que estava gerando ainda mais crise, tá? Controle de preço na produção empresarial. Como eu falei, o Estado passa a controlar. A economia ela não vai ser 100% liberal porque causou ali alguns problemas. Incentivos agrícolas, né, para que a produção no campo fosse mais organizada e a criação de medidas sociais, justamente para amparar as pessoas que estavam em situação de pobreza por conta da crise. Então, ali operários que foram demitidos, né, famílias inteiras que acabaram passando por grande dificuldade, grande situação de miséria por conta da crise, tá ok? Aí nós temos uma pequena linha do tempo que mostra exatamente esse período que nós estamos falando, né? Então, contextualizando, desde ali do final da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter ali a Lei Seca, em 1919, a política do American Way of Life, que vai de 18 a 28, tendo essa alta em investimento, né, em investimentos, e que vão acabar gerando a crise de 29, tá? Em 1933, então, o presidente Roosevelt cria o New Deal para salvar a economia dessa crise. A partir de 34 nós vamos ter algumas greves, né, setores trabalhistas se manifestando, pedindo melhorias, né, cada vez mais na sua situação. E em 37 nós vamos ter o fim desse New Deal, porque a economia já voltou à sua estabilidade, tá? Voltou à sua normalidade. De 37 em diante nós vamos ter ali a Segunda Guerra Mundial, o contexto que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Bom, era esse o contexto que eu queria passar para vocês. Se a gente analisar friamente, a gente vai perceber que toda essa situação gerada pela crise de 29, ela foi um grande agravante, inclusive para o surgimento do próprio contexto nazifascista, que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá certo? Pessoal, então essa aula foi referente ao módulo 5 da nossa apostila 2, que continua a falar do período entre guerras, né, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, tá? As atividades do plural estão à disposição de vocês para que a gente possa aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre a crise de 29, tá? E dúvidas e questões, levantamentos, nós vamos tirar então na nossa aula, ok? A partir das 11h02 aí pelo Hangout Meet, ok? Gente, muito obrigado. Lembre-se sempre que a história não para e em breve nos vemos aqui novamente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.